a gente já começa a perceber quem é esta criança TDAH. Então, a gente assim, peraí, mas essa criança tem uma agitação constante, ela tem uma desatenção constante, quem é ela? Então, a gente começa a perceber que esse grupo de pessoas, que grupo de crianças repetem, evadem da escola, tem baixo rendimento escolar, tem dificuldades emocionais nos seus relacionamentos quando criança, não sabe o que fazer diante das situações de conflito, não sabe como reagir às regras da sala de aula, e daí? Se a criança não sabe, imagine se este professor não souber. Lembrando que o TDAH não é um problema de aprendizagem. É uma criança burra, desculpe o termo, né? É uma criança que não aprende. Não, ela não tem problema de aprendizagem. Ela tem problema do quê? De comportamento. Por causa do seu comportamento alterado, por causa dela não saber o que fazer diante dessas alterações que são dentro dela, que são intrínsecas, ela realmente é diferente na sala de aula. Então, olha bem, quais os sistemas nucleares desse transtorno? Eu acho que vocês já ouviram todas as pessoas falarem, mas só para pensar, o que é nuclear, o que vem, que origina, por que ele é chamado de TDAH? Com a desatenção, agitação, impulsividade, e que tudo isso, todos esses sintomas influenciam no processo de aprendizagem. Por quê? Porque o processo de aprendizagem precisa de atenção, precisa de percepção, o processo de atenção precisa de memória, o processo de atenção precisa de planejamento, que são as funções executivas. Quantas coisas o processo de aprendizagem precisa, tá? Então, nós vemos que essa criança precisa ser orientada. Lembrando que não é um problema de aprendizagem, é um problema de comportamento. Então, como vocês podem observar, estudos mostram que essas alterações de comportamento interferem literalmente na criança autista. Continuando, então a gente vê que nós precisamos, nós como profissionais, seja em qual área nós estivermos, nós precisamos atender. Eu sempre, quando eu faço essas lives, que a Mara me convida, eu tenho uma preocupação muito grande em acolher vocês que estão nos ouvindo. Fiquei sabendo que nós estamos hoje em 2.000 pessoas. 2.000 pessoas para um país que trabalha na educação, que trabalha nas clínicas, que trabalha nos consultórios médicos. É um grupo muito grande, mas nós temos que saber atender essa criança. Então, a família e a escola reclamam desse comportamento. Então, a gente escuta muito a criança falar, presta mais atenção, se comporta, eu avisei para se comportar, ninguém vai querer brincar com você é diferente, você não aprende nada. Isso, todas as crianças com TDAH ouviram já isso. Isso são reclames de escola, muitas vezes, os professores falam isso, pais falam isso, às vezes, até na escola, as pessoas que trabalham nas escolas, elas têm isso daí. Gente, ninguém presta atenção porque é chamada, presta atenção. Alguém presta atenção porque ela é motivada, alguém presta atenção porque ela é conduzida, alguém presta atenção porque ela tem um comportamento mais adequado. Mas e se TDAH? E essa criança TDAH que tem tanta instabilidade, tá? O impacto negativo dessa criança muitas vezes vai para a vida toda. Eu acompanhei algumas crianças, como eu disse para vocês, se nós não acudirmos essa criança agora, a cadeia vai atender, a droga vai atender. Eu acompanhei algumas crianças com relação à aprendizagem, que tinham dificuldades de aprendizagem, e ela dizia sempre para mim, professora Maria, ninguém me entende. Eu não sei o que fazer para poder prestar atenção. Quando elas conseguem falar, quando elas conseguem descrever o que passa das questões internas, isso quando a criança consegue atender. Então, e agora? Eu como escola, eu como clínica, ou eu como terapeuta, eu como professora, seja onde eu estiver, eu como família, se eu não entender essa criança? Eu sempre pergunto o seguinte, vocês já ouviram eu falar muitas vezes, qual é o projeto político-pedagógico existente na escola que atende a criança TDAH? O que diz sobre essa criança? Será que os profissionais que atendem essa criança conseguem entender quem é ela?
como é que ela se desenvolve, como é o comportamento dela e o que fazer com essa criança. Hoje nós estamos só dando dicas. Dicas são coisas pontuais, necessárias, fundamentais, mas o curso de pós-graduação de TDAH, ele vai dar muito conhecimento, porque ele vai começar na área neurológica, ele vai mostrar todo esse cérebro, esses desajustes que essa criança tem, que são questões internas de comportamento, vai falar sobre dicas importantes, sobre questões de funcionamento das funções executivas, como essa criança planeja, o que fazer para desenvolver esse planejamento. Tudo isso você vai encontrar nos cursos de TDAH. Então, observem bem, isso é fundamental. Então, eu preciso conhecer. Eu vejo muitos pais buscarem conhecimento. Às vezes, profissionais não buscam conhecimento porque acham que TDAH é uma coisa que pode ser resolvida através de uma regra. Não, ela precisa de profissionais que saibam como fazer. E está aí o convite. Façam este curso de pós-graduação que vai realmente alavancar os seus alunos. Você, quando nós temos o conhecimento, você melhora a situação do outro. Que coisa boa a gente melhorar a situação desse TDAH. Continuando, como vocês podem ver, quando nós buscamos conhecimento, nós vislumbramos novas informações. Quando nós buscamos conhecimento, nós estamos auxiliando a nossa criança. Entendendo. Essa falta de autocontrole, essa falta de desatenção, intensifica cada vez mais este comportamento da criança. Porque, olha bem, a falta de autocontrole não é porque eu quero, não é porque é uma situação pontual de autocontrole, isso faz parte do transtorno. Por isso é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então tem grandes impactos e realmente o ato de aprender, isso fica prejudicado. Por causa deste comportamento, por causa da forma de ser desse indivíduo, o ato de aprender fica muito difícil, porque o ato de aprender, ele é de tão simples, mas ao mesmo tempo ele é complexo. Por quê? Porque o ato de aprender precisa de muitas dicas que eu vou falar agora para vocês. Agora eu gostaria que passasse. Então, o que eu preciso do ato de aprender? O que eu preciso saber? Que eu preciso saber. Eu preciso saber que eu preciso construir na sala de aula, na clínica onde eu estou, no consultório de dentista onde eu estou, eu preciso transformar aquele ambiente, aquelas situações em momentos prazerosos para a criança com TDAH. Então, olha bem, eu falei do dentista porque realmente uma dentista me ligou, o que eu faço com essa criança? Eu digo, mostre o consultório, explore o consultório antes de sentar essa criança. E às vezes eu vejo na sala de aula, nós não exploramos o ambiente, nós não mostramos essa diversidade, nós não fazemos dicas de regras sociais que são necessárias para melhorar este comportamento. Então, tem alguns princípios que nós precisamos conhecer. E hoje nós vamos caminhar nesses princípios. Quais são os princípios necessários para que a gente possa auxiliar esta criança? Lembrando disso, princípios. Podemos continuar? Então, tem alguns princípios. Primeiro princípio, que vocês já devem ter ouvido falar, mas vamos prestar bastante atenção nesse princípio. Criação de uma rotina escolar e pausas regulares. Todas as crianças com TDAH, para poder aprender, para poder essa atividade mental do processo de aprendizagem, que é tão desafiador, ela precisa de criar uma rotina. Por quê? Porque o ato de aprender envolve pensamento, envolve percepção, envolve emoção, memória, motricidade e a mediação de alguém. O ato de aprender precisa de estar envolvido todas essas etapas. O que é o pensamento? Ela precisa olhar, pensar e resolver na sala de aula. Ela precisa perceber o que está ao lado dela. Ela precisa deixar alguns estímulos sonoros, ambientais, que atrapalham ela e perceber as coisas, os processos de aprendizagem. Ela precisa ter as suas emoções trabalhadas, porque a criança com TDAH, ela não sabe transitar nessas emoções. Por exemplo, nós, pessoas humanas,
Nós somos seres sociais. Então, nós transitamos nessas emoções. Quando eu estou triste, eu sei que eu estou triste, alegre, e assim vai. Eu transito, nós, pessoas com desenvolvimento típico. A nossa criança com o TDAH tem grandes dificuldades às questões emocionais. Ela vai aprender a transitar. Ela não é uma criança com deficiência, ela é uma criança que mantém uma complexidade cerebral que tem grandes dificuldades de transitar com relação à aprendizagem. Então, ela precisa aprender a perceber, ela precisa saber como transitar nessas emoções, questões de memória. Às vezes eu vejo assim, profissionais falando assim, mas ele não guarda nada. Não guarda nada porque ele não prestou atenção, porque a memória depende do ato atencional. Eu preciso de estabelecer um vínculo com essa criança, eu preciso motivar essa criança. E a parte motora dessa criança, nós sabemos que essa agitação constante, essa impulsividade faz parte do transtorno. E nós precisamos saber o que fazer, como acudir essa criança nesse motor todo conturbado, e por isso que eu preciso da mediação. Então, qualquer criança, para o processo de aprendizagem, quando eu digo qualquer criança com TDAH, para aprender, todos esses processos são mentais. E como que eu vou fazer para trabalhar com essa criança? Então, a criação de uma rotina escolar. Quando eu coloco uma rotina escolar, quando eu estabeleço, mas uma rotina escolar não que eu organize, mas a rotina escolar onde eu mostro para a criança a necessidade de estabelecer algumas regras do que eu vou fazer, antecipar pistas do que eu vou fazer, mostrar para ela, motivar essa criança. Não é só dar essa rotina e dizer, olha, se você não fizer isso, você será repreendido. Não, não é desta forma. Nós temos que conquistar a criança com TDAH, tá? Nós temos pais que muitas vezes não conquistam, colocam as normas, mas não conquistam seu filho, não mostram a essência da necessidade desta rotina. O que mais que nós podemos falar sobre isso daí, sobre a criação desta rotina? Na educação ao aluno com TDAH são necessários. Eu preciso dar suporte para essa criança na aquisição de conhecimento. Eu preciso dar suporte. O que significa este suporte? Quando eu estabeleço regras e limites para esta criança, não é imposição, mas são combinados. Mudança simples de rotina. Por exemplo, ele vai sentar nas carteiras, aonde ele senta? Será que ele gosta deste lugar? Será que ele está sendo acolhido para atender essa criança? Porque às vezes a gente fala assim, eu já vejo o professor, senta ali. Tá? Não mostra a importância de sentar, de prestar atenção, não deixar a criança falar sobre os seus problemas, falar sobre as suas dificuldades. E às vezes eu vejo professores, não, você tem que sentar. Não. A criança senta, ela precisa ser motivada a sentar. Então, mudanças simples de rotina escolar, como sentar nas carteiras próximas do quadro negro, longe das janelas, ajuda a focar a atenção. Eu preciso conhecer a criança com TDAH. Eu preciso saber as horas que ela tem mais impulsividade. Eu preciso saber as horas que ela está mais desatenta. Eu preciso conhecer a criança com TDAH. Por quê? Porque a criança com TDAH ela é única. Porque senão ela vai viver, como a Mara falou, fora desse ambiente escolar. Então, por isso que eu tenho que estudar sobre o TDAH, porque eu preciso saber um pouquinho da neurologia, mas espera aí, não é a área médica, mas nós profissionais da educação, nós professores, nós profissionais terapeutas, nós não podemos ficar longe deste conhecimento que é necessário para conhecer como é que esse cérebro funciona, quais as medicações mais exatas, como que a criança fica após uma medicação, será que essa atenção da criança diante da medicação, será que isso é pontual? Então, eu que tenho que ajudar essa criança a estabelecer a sua rotina. Sou eu responsável pelo processo de aprendizagem, seja eu pai, seja eu mãe, seja eu professora, seja eu avó, seja eu terapeuta. Aonde eu estiver, eu preciso auxiliar essas crianças com TDAH. Lembrando que ela tem uma vasta criatividade,
mas se nós não ensinarmos ela a ter atenção, despertar a memória dessa criança, despertar a aprendizagem dessa criança, logicamente essa criatividade não será desenvolvida. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!